Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus amigos pastores Silvio de Oliveira e Silvio Martinez. Como é que os pastores estão? Graça e paz a todos, uma boa tarde a todos. Estamos aqui bem, graças a Deus, e para poder fazer mais um programa de Papo com a Bíblia, e a gente vai conhecer um pouco mais a vontade de Deus em nossas vidas. Muito bem. Muito bem, pastor Kenji, pastor Silvio Martinez, meu xará. É uma alegria estarmos aqui novamente nesse programa de Papo com a Bíblia e sempre com um assunto muito bom, tema muito bom, para que possamos aprender um pouco da palavra de Deus. Todos são convidados. Muito bem. Estamos sentindo a falta do pastor Edson de Faria. Ele teve um compromisso e por isso ele não pôde estar conosco neste nosso de Papo com a Bíblia. Este programa é patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, que fica aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, bairro Santa Maria. Nós temos cultos na segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. Quarta-feira, 20 horas, o nosso culto de estudo bíblico. Domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. O primeiro culto do domingo, às 10 horas, e o segundo culto, às 18h30. Você é nosso convidado especial ou convidada especial para estar conosco, prestando um culto ao nosso Deus. Será um grande prazer ter você lá na nossa igreja. Mas também temos agenda na sexta e no sábado. E quem vai falar sobre isso? O pastor Silvio Martinez. Sim, sexta e sábado nós temos também, é uma extensão da Igreja Batista Nova Vida em Santo André. A nossa congregação faz reuniões de grupo de apoio para codependentes e dependentes químicos, todas as sextas-feiras às 19h30. E no sábado também nós temos esse trabalho maravilhoso que se chama Embaixadores de Cristo, aonde a gente dá banho, comida, corta o cabelo e fala da palavra de Deus, do amor de Deus para as pessoas que estão à beira da sociedade, o pessoal de rua. Eles vêm tomar banho das 2 às 5 da tarde. E aí a gente acolhe eles, dá esse banho, dá roupa, dá comida e oferece ajuda. E aí, se a pessoa quiser, a gente aceitar essa ajuda, a gente interna numa clínica de recuperação, e não só interna, mas dá continuidade depois da internação a alcançar um emprego, para poder ter uma nova vida na sociedade. A nossa congregação, que é uma extensão da Nova Vida, fica na Rua Ileia, com H, número 28, bairro Santa Maria, Santo André. Você também é o nosso convidado, não só na sexta-feira, mas também no sábado, para poder nos ajudar. Se você tem roupas, se você tem condições de poder nos ajudar um sábado por mês também, fale comigo e a gente vai agendar, fazer um grupo forte aí para poder ajudar essas pessoas de rua. Então, o convite está feito. Se você conhece alguém com dependência química, você pode encaminhar para a gente, que a gente conversa e também, se necessário, fazemos a triagem para uma clínica de recuperação. Que Deus abençoe a vocês. Muito bem. Voltamos então agora a nossa atenção para o tema desta tarde. Por que Deus fica em silêncio quando nós sofremos? Eu quero ler 2 versículos. O primeiro está no Salmo 13, Salmo de Davi. Está assim: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E o Salmo de número 10, que é um salmo anônimo. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Pois é, não sei se você já sentiu em algum momento na sua história, na sua vida, talvez esteja acontecendo agora com você, você tem a impressão de que Deus está em silêncio e não está vendo o seu sofrimento. Então você está orando, clamando, você está padecendo, você está sofrendo e parece que não vem nada dos céus. Parece que o céu
está com um silêncio ensurdecedor, não é? Então, o que fazer? Por que será que Deus fica em silêncio? Muitas vezes fica em silêncio quando nós sofremos. Vamos ver a opinião dos nossos pastores. Pastor Silvio de Oliveira. Por que será que muitas vezes Deus fica em silêncio quando nós sofremos? Sim, pastor, eu vejo até como em primeiro lugar, eu vejo como um aprendizado, no sentido de, em algumas situações da nossa vida, nós não sabermos como ser direcionado, no sentido de que forma vamos... Porque muitas vezes nós achamos que nós vamos resolver o problema. E quando nós contamos com Deus, nós não entendemos. Na verdade, eu penso que nós não entendemos o mover de Deus na nossa vida. E eu até entendo também que quando se fala de silêncio, né, tem até uma música que fala assim, que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, Ele não para. Então existe um momento do silêncio de Deus que nós também temos que saber respeitar o silêncio de Deus e nesse sentido de propósito de Deus, saber esperar o momento certo, até porque o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes quando nós oramos, assim como o salmista disse, até quando, nós temos que saber o tempo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos, e o nosso tempo é a cronologia. Nós queremos para ontem, nós não sabemos esperar. Por isso que eu gosto muito do Salmo 27:14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, tem de bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração, o nosso sentimento, nossas emoções. Porque eu creio que nessa hora, pastor, que os nossos sentimentos, nossas emoções são abaladas. Mas se nós estamos nesse mundo, Deus tem propósito em nós, nas nossas vidas. O que nós precisamos entender até o silêncio de Deus, no sentido de saber que Ele fala, até no silêncio Ele fala, porque Ele sabe a nossa necessidade. Até no silêncio eu acredito que Deus fala. O que nós precisamos, na verdade, é ficar atento à voz de Deus mesmo no silêncio, porque Deus fala através da natureza, através da chuva, tempestade, do vento. Deus fala conosco, fala através dos animais, fala através da criação. Então, muitas vezes, eu acredito até que Deus nem está em silêncio, Ele está falando conosco. E muitas vezes nós não estamos sabendo ouvir a voz de Deus. Muito bem. A irmã Priscila Mascari, ela Sim. colocou o seguinte: o difícil não é ter fé, Sim. o difícil é esperar. Exatamente. E a fé é o firme fundamento do que nós esperamos. Por exemplo, Noé, que está lá na carta aos Hebreus, né? Lá no capítulo 11, que fala sobre A galeria dos heróis. Dos heróis da fé, fala que Noé, ele teve, obviamente, uma voz de Deus, e como que ele soube ouvir Deus, e quanto tempo ele construiu aquela arca. Então, quando Deus falou com ele, já veio na mente dele o projeto, como que ele ia fazer, e o projeto maior que eu vejo era a salvação da família. Tanto que ele salvou a família dele e de todos os animais que entraram na arca. Mas aqueles que não... e Deus usou Noé para falar com o povo. Só que não acreditaram, infelizmente, né, na voz, porque Noé estava ali como um porta-voz de Deus. Essa é a preocupação, muitas vezes nós, como pastores, né, em primeiro lugar, saber falar realmente aquilo que Deus quer falar com as pessoas, com a igreja. Em primeiro lugar, nós temos que ter essa preocupação e saber as necessidades no sentido em geral, pastor, porque hoje o mundo está vivendo muitas necessidades, né, em todas as áreas, educacional, na área da saúde, na área da segurança, né? Então, nós temos que buscar a Deus para saber o que Deus vai falar conosco, porque nós somos, a palavra de Deus que diz, nós somos sacerdotes, e sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Então, as nossas orações, como nós fazemos aqui, inclusive eu já vi aí que tem alguns agradecimentos, glória a Deus, porque Deus atende as nossas orações. Amém, amém. Pastor Silvio Martinez, para o irmão, por que tem vezes que Deus parece ficar em silêncio no momento do nosso sofrimento? Bom, ainda bem que você falou que parece, né? Porque Ele não está em silêncio, Ele está trabalhando, como o Silvio falou, né? Esse mistério da soberania de Deus, né, não cabe nós, humanamente limitados, não podemos, assim, achar
uma resposta adequada, né? Porque Deus se silencia, né? Parecendo que Ele se silencia, né? Na nossa tribulação, nos momentos difíceis da nossa vida. Por causa da soberania de Deus. Ele é soberano, Ele sabe. Né? Como chama no Isaías 55, 8 e 9, olha só. Né? Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus está além, né, da nossa limitação. Nós somos limitados, e Deus não. Deus sabe o que nós precisamos. E como a nossa perspectiva é limitada, né, não podemos ver, né, o quadro completo do amanhã. E Deus sabe, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo sobre as nossas vidas, do ontem, do hoje e do amanhã. E nós somos limitados, nós estamos presos, né, no tempo, neste dia, nesta hora, nesse momento que nós estamos passando. Mas Deus, Ele vê jamais além. Como nós somos limitados, né, e sabemos que Deus conhece, né, a nossa estrutura. E Ele sabe o que nós necessitamos. E aí eu cito o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então a gente vê aqui que o salmista diz assim, Deus, Você sabe, né, tudo sobre mim, tudo, né? Mas mesmo assim, a pessoa que se sente de não ouvir a ação de Deus, ou a voz de Deus, né? Podemos falar bem assim, né? Por causa do silêncio de Deus. Mas Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira. Pois não, pastor. Então, pela exposição do pastor Martinez, Sim. o problema não está em Deus. Com o certeza. problema está em nós. Com certeza. Nós que não ouvimos, né? Então, Nossa, que lição o Senhor quer nos dar quando passamos, então, por sofrimento, por crise? Que lições Ele quer nos dar? Eu penso, pastor, que em primeiro lugar nós temos que saber exercer a nossa fé. Tiago diz na sua carta que se nós dissemos que temos fé e não e ficamos de braços cruzados, ficamos parados, esperando, inclusive a esperança, né? Um dos filósofos que eu conheci, ele dizia que a esperança não é aquela que você fica de braços cruzados esperando, não é essa esperança, é que você vai atrás, exerce a sua fé. Então eu penso que nós temos que exercer a nossa fé nessa hora. Jesus disse lá no Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele fala tem bom ânimo, tenha coragem, não é para você ficar parado, recolhido, ficar inerte, ficar trancado, não, mas não, busca a direção de Deus. Quando como nós exercemos a nossa fé? Através da oração, obviamente em nome de Jesus, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quando nós observamos a palavra, até Davi, num dos salmos que ele escreveu, ele diz assim, bom for ter sido afligido, agora eu observo a tua palavra. Então é um aprendizado também para que nós possamos exercer a nossa fé, aprender mais da palavra de Deus e cada dia viver o Evangelho, porque Evangelho quer dizer boas novas, né? Então muitas pessoas acabam querendo exigir de Deus sem entender o próprio Deus, o propósito que Ele tem. O pastor mesmo já fez alguns sermões muito bons com relação ao sofrimento, que é um aprendizado, né? Que nós temos que ter aquela esperança que vai passar, né? Nessa vida nós temos realmente aflições, mas quando nós falamos, não, vai passar, exercemos a nossa fé, parece que isso, quando nós falamos com Deus, isso nos dá um estímulo para que possamos... E o mais interessante, pastor, que quando passa as dificuldades da vida, quando nós estamos agora, como nós estamos quase chegando no final do ano, quantas provações
Nós tivemos já até agora, nesse ano, tribulações. E interessante, que como tem o tempo de Deus, quando chega o tempo de Deus, na hora que... Não que ele estava em silêncio, quando ele começa a realmente operar o milagre, porque muitas vezes são situações de milagre, né? Milagre de cura, milagre de uma porta aberta, de emprego, os dias são difíceis. Muitas vezes, quantos milagres nós precisamos todos os dias, e o único Deus que nós conhecemos que pode operar milagres, né, verdadeiramente é Jesus Cristo. Eu gosto muito de Filipenses 1,6, diz que assim, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo, ou seja, Jesus, ele não faz nada pela metade, tudo que ele faz é completo. Então, se ele começou uma boa obra de cura, de salvação, ele vai até o final e nós temos que saber esperar. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, então, o nosso Deus é soberano, como o irmão bem destacou, né? Ele é onisciente, sabe todas as coisas, tudo que ele faz é mediante a sua sabedoria, né? E eu acabei de falar para o pastor Silvio de Oliveira, que então o problema não está em Deus, o problema está em nós, né? Por irmão, que lições nós podemos tirar desse, entre aspas, silêncio de Deus? As lições é que Deus quer que nós nos aproximamos dele, mais dele. Mesmo que ele não esteja respondendo a nossa oração. Mesmo que ele não esteja respondendo a nossa oração. Clamando a Deus, né? Clamando a Deus é assim que podemos clamar a Ele. Ele ouve as nossas orações, né? Eu vi um salmo aqui, 34:15, que diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, né, ao seu clamor. Então, quando nós clamamos a Deus, nós exercemos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Quando nós conversamos, quando nós pedimos, quando nós rogamos a Deus, rogar é de gritar mesmo, Deus, estou precisando de ajuda, me ajuda, né? Quando nós abrimos o nosso coração, né, e Ele ouve a nossa oração e atende, né, a oração do justo. E aí é uma das lições de a gente se entregar mais a Deus, depender mais de Deus e confiar na dependência de Deus, que a gente tem que confiar. A dependência, se você não confia, você não tem uma certeza, mas quando você confia, a fé é a certeza, e a gente está crendo que Deus já está proporcionando, né, o alento, aquilo que a gente necessita, né, para o dia que nós estamos passando. Nem sempre é aquilo que a gente quer, mas Deus sempre nos ajuda, sabendo das nossas limitações. A gente sofre, mas Deus não deixa que nós sofremos além das nossas forças. E Ele sabe até onde as nossas forças vão. E quando nossas forças chegam no nosso limite, Ele que vai à frente desse limite e vai usando, né, o seu poder para nos dar a resposta quando é proveniente, né, do tempo de Deus. Então, quando a gente clama a Deus, exerce a nossa confiança em Deus, né, e deixa que Deus possa trabalhar, né, na nossa vida, através das tribulações, do sofrimento, nós nós recebemos a graça de Deus. Eu lembrei de Paulo, agora que falou da graça, né? Quando Paulo pediu, né, que Deus tirasse o espinho da carne dele, ele estava sofrendo muito, não sabemos qual que é realmente o espinho da carne, mas era um sofrimento muito grande. E ele orou 3 vezes a Deus, e Deus respondeu: sim, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, que nós confiamos em Deus totalmente, orando a Deus, pedindo para que Ele
possa estar à frente de todas as coisas que acontecem na nossa vida, Ele sabe disso, e aí a gente confiar, né, no poder e na graça e na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Muito bem. Amém. Pastor Oliveira, Pois não, pastor. Deus sofre com a gente? Com certeza. Porque os atributos de Deus, na verdade, nós somos imagem e semelhança de Deus através dos seus atributos. Deus, ele fica triste também. Deus chora. Jesus chorou. Jesus é Deus. Ele chorou. Então, ele tem os mesmos sentimentos que nós. Obviamente que ele sendo Deus, ele tem o controle de tudo. Né? Nós não. Nós muitas vezes perdemos o controle do choro, às vezes do riso. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, alegrai-vos, aliás, fala assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas ele também diz no 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Olha aí, 3 dicas para que a pessoa que acha que Deus não está ouvindo, né, que o seu sofrimento não está vendo. Então, a palavra de Deus, ela é resposta para nós, pastor. Mas uma coisa que enquanto o pastor Martinez estava falando, eu estava pensando assim no sentido que nós temos respeitar o tempo de Deus. Em Eclesiastes 3 diz assim que existe um tempo certo para todas as coisas, né? Existe um momento oportuno. Muitas vezes não é um momento oportuno de nós querermos fazer algo que não é da direção de Deus, né? Algo que eu creio que abomina a Deus mesmo é murmuração, reclamação. O povo lá no deserto, né, foi sucumbido por causa da murmuração. Então, como é difícil, pastor, nós, mesmo sendo homens, né, ministros de Deus, de podermos ensinar lá, 2 Tessalonicenses 5,18, né, que em todas as coisas nós temos que agradecer a Deus. 1 Tessalonicenses, isso. 1 Tessalonicenses 5,18 é um refrão da nossa igreja, né, que nós temos que, porque essa é a vontade de Deus. Então, como é difícil cumprir a vontade de Deus nos momentos de sofrimento. Mas nós temos que entender que o sofrimento vai passar. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Né? Mas uma coisa que eu lembrei também quando o pastor Martinez estava falando, é que eu gosto muito de Provérbios 4:18, que diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas quem que é justo? Não existe ninguém que é justo nesse mundo. Eu penso que esse justo é aquele que quer ser justificado pela fé, que está em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Muito bem. Então, pastor Silvio Martinez, então nós temos que orar, não é? A gente tem que entender que, entre aspas, o silêncio de Deus, então, é uma oportunidade que Deus nos dá para aprendermos a depender dele. Sim. Né? Haveria uma outra lição? Sim. A gente tem que confiar. Eu lembrei, a gente lembra da palavra de Deus sempre, né? Confiar na bondade de Deus. Ele é bom o tempo todo. Né? Está passando. Nós estamos passando. Às vezes é porque nós também a gente erra, falha e vem as tribulações, vem as coisas ruins pra gente, porque pelo nosso próprio erro, pelo nosso próprio pecado, a gente pode falar assim. Mas a bondade de Deus é eterna, né? E eu lembrei do Salmo 23, né? O Salmo 23, confiar na bondade de Deus é confiar que Deus é bom e o seu amor não muda, mesmo quando não estamos entendendo o que está acontecendo. Né? O Salmo 23:4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o teu cajado e a tua vara me consolam. Então, quando a gente olha, né, para as coisas e vê a bondade de Deus, mesmo numa situação difícil, mesmo que a gente está andando pelo vale da sombra da morte, né, confiando em Deus, ele está nos protegendo com a sua vara, com o seu cajado e através da sua bondade sobre cada um de nós. Muito bem. Pastor Oliveira. Pois não, então o pastor Silvio Martinez, ele destacou aqui
Agora, outro atributo de Deus, Sim. a sua bondade, né? Perfeita e eterna. Então, uma pergunta: se Deus é bondoso, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Pastor, há 40 anos atrás eu já entendi um pouco desse sentido, né? Porque uma pessoa chegou para mim e falou assim: Silvio, por que, se Deus existe, por que tem tanta coisa ruim? E aí na hora me veio uma palavra assim: se com tanta coisa ruim, muitas pessoas não querem saber de Deus, imagine se fosse 1000 maravilhas nesse mundo. Aí que ninguém ia querer saber de Deus mesmo. Então eu vejo isso como um aprendizado, pastor. Deus tem um propósito, muitas vezes, no sofrimento das pessoas buscarem mais a Deus. Mas não só na hora do sofrimento, também no momento de agradecer. Né? Como aqueles 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. Então tem um momento também da gratidão. Eu penso que no momento do sofrimento tem aquele momento de início, obviamente, a pessoa não entende, né? Principalmente quando existe um luto, às vezes, ou uma enfermidade grave, que a pessoa precisa fazer quimioterapia, radioterapia. A pessoa não entende, fala: puxa, por que justo comigo foi acontecer? Entendeu? Mas Deus, ele tem esse propósito, porque Deus não quer que ninguém sofra, eu acredito, pastor. Lá no Evangelho de João 3:17, diz que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo através dele. E a salvação não é somente de circunstância com relação à cura, a de enfermidades, mas também com relação à vida eterna. O que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então Deus está interessado sim no nosso corpo físico, mas também está interessado na nossa alma e no nosso espírito, né? Que nós temos que realmente buscar essa direção de Deus. Mas eu estava pensando também, como o pastor perguntou, se tem mais alguma lição nisso. Eu vejo que nessa hora que nós temos que ter aquele temor do Senhor, não é medo, mas ter o temor, a reverência, né? Uma reverência no sentido de, porque na hora do sofrimento, pastor, que nós temos a tendência de errar mais. Né? Quando está tudo bem, você procura acertar mais na vida. Né? Como nós estamos sujeitos a erros, sujeitos a errarmos, então é nessa hora que entra o temor do Senhor e também a palavra arrependimento, mudança de sentido. Aí que vem a direção de Deus, até no sofrimento. Eu lembro quando minha mãe faleceu, no ano de 1998, para mim foi um desespero. Eu quase desmaiei de tanto chorar, porque eu comecei a sentir falta de ar, né? E aí naquela hora Deus falou comigo, eu falei assim: não fica assim, foi o melhor para sua mãe, porque se ela ficasse aqui, ela ia sofrer, né? E aí eu peguei, na mesma hora Deus falou comigo que eu tinha que ser um testemunho da salvação, porque minha mãe, eu tenho certeza que ela foi salva, porque ela entregou a sua vida para Jesus. Amém. Então naquela hora, eu que tive que fazer o velório dela, né, levar a palavra. Então naquela hora, eu acredito que Deus queria me usar, né, para testemunhar do poder de Deus, não só na minha vida, na minha mãe, na minha família, nos meus pais e nos meus irmãos. Tanto que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida hoje, né, quando Josué disse também, né, vocês podem procurar o Deus que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Muito bem. Nós não temos muito tempo, né? Temos que correr. Nosso tempo de programa voa. Mas vou fazer uma pergunta, eu e o pastor Silvio Martinez vai dizer a sua opinião, né? Por que sofremos? Sofremos por causa do pecado, que foi gerado desde a criação. Adão e Eva, quando erraram, quando pecaram, a queda nos proporcionou, né, este mal, este sofrimento, né, porque nós herdamos o pecado. E o pecado está em nós. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí nós somos uma nova criatura. Mesmo assim, que nem o pastor Silvio Oliveira falou, ainda nós somos pecadores, né? E vamos continuar errando, falhando como humanos. Mas quando Deus olha para nós, Ele olha com outros olhos. Eles olham para nós, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Eles olham o sangue de Jesus em nossas vidas, e por isso que nós não somos consumidos. E aí foi por causa do pecado que nós sofremos. Nós não éramos para sofrer.
para viver eternamente junto com Deus. Então, por causa do pecado, nós sofremos. Mas haverá um dia que estaremos junto com o Senhor. Sim. Não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento. Apocalipse, acho que é 22, se eu não me engano. Então, aí todos nós vamos ter uma vida, né, abençoada lá, junto com o Senhor, plena, uma vida plena. Muito bem. E também, pastor, Sim. eu penso que nós estamos sujeitos. Né? A partir do momento que viemos para esse mundo, nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Assim como nós estamos sujeitos a nos alegrarmos, estamos sujeitos a curtir a vida. Né? Eu penso que nós temos, em primeiro lugar, Deus, nós temos a família, temos o trabalho, temos nosso ministério, mas nós também temos que agradecer a Deus por aqueles momentos de lazer, né? Que sempre na presença de Deus. Nós não podemos querer nesse mundo não sofrer, né? Ou sofrer estando longe de Deus. Porque eu penso assim, se com Ele é difícil, sem Ele é pior. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, no Salmo 13, Salmo de Davi, ele coloca: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Será que aqui ele estava duvidando de Deus? Não, era homem como nós, né? Carne como nós, humano como nós, que tem sentimentos. E estava expondo o seu sentimento para Deus. E é uma oração, né? Sim. Ele estava clamando ali a Deus, né, pedindo ajuda, para que Deus, né, se revelasse no tempo certo, o tempo dele, né? Não no tempo de Davi, mas no tempo dele, e se revelou, com certeza. A gente vê no final, né, que cantarei ao Senhor porque ele tem me feito muito bem. Então a gente olha, né, para Davi como uma pessoa, foi rei, foi um dos maiores reis de Israel, mas também era humano, tinha as suas falhas, tinha os seus defeitos, como todos nós temos. Então eu vejo assim. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Te agradecemos a você pelo carinho da sua audiência. E estamos entrando no momento da oração. Nós vamos fazer, então, deste momento, um momento de intercessão. Você que está nos acompanhando pode colocar agora diante do Senhor o seu pedido de oração, e nós estaremos, então, orando também por você. Obrigado, Ed. O pastor Nelson Martinez, oração por Kleber e por nossa congregação. Fátima Montenegro, orações de agradecimento pela cura da sua irmã, que terminou a quimioterapia, graças a Deus. O pai dela também curado e sua mãe passa bem da cirurgia, graças a Deus. A Márcia Castanha, oração por saúde, está em recuperação da cirurgia e foi diagnosticada com trombose. Vamos estar orando pela Márcia Castanha. Né? Aqui, oração para Thaís Lima, Lucas Polossi, Júlia Parus. Maria Helena pede oração pela Venina, internada com diverticulite, e oração pelo retiro das mulheres, que vai acontecer no mês que vem, né, da nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida. Sônia Germano, oração pelo Breno, será internado no sábado para procedimento odontológico. E oração por salvação familiar e por trabalho. Clara Bifone, pela recuperação da pneumonia. Lina Barleta, por saúde, procedimento no dia 3 de novembro, clínica de cintilografia. Dia 6/11, procedimento no Hospital Santa Clara, punção da glândula tireoide. Hamilton Campos, oração por sua saúde e vida espiritual familiar. Se ele está, pois me pergunto diariamente se ele está me ouvindo. Da nossa congregação. Se ele sente prazer em meu sofrimento e em angústia. É o nosso programa, né? Sim, toda terça ele está acompanhando a gente. Muito bem, muito obrigado, Hamilton. Então, eu vou pedir ao pastor Silvio de Oliveira, posso Sim. estar orando nesse Pois não, momento? pastor.
por esses pedidos de oração. Ok. E pelos Tem mais que... aqui, Sim. mais pedidos aqui, né? Sim. A Márcia Castanha, recuperação de cirurgia, Aqui. agradecendo, né? E também oração pelo Rio de Janeiro, que está uma guerra lá eu vi. de tráfego com... Assim, o tráfico está fechando as escolas Isso. e impedindo de pessoas andarem lá. Então que Deus possa entrar com sua providência. Amém. Bem, Vamos orar? você pode orar? Pois não. Eu coloquei sim. né, no nosso grupo de intercessão, ele ainda está fazendo a cirurgia. Um amigo meu sim. chamado Tom, né, está com um tumor na cabeça, que Deus possa abençoar aquela cirurgia e dê tudo certo. E oração pela minha tia e meus primos também, que estão em luto, que meu tio morreu ontem, faleceu ontem. Orar pela família enlutada. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quem dera, Pai, as nossas orações fossem só de agradecimento, mas nós queremos agradecer também, Senhor, esse programa, queremos agradecer esse estúdio, ó Pai, todos os diretores aqui, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, esse lugar, que nós realmente sentimos a Tua presença aqui, tanto que falamos com o Senhor agora. Em primeiro lugar, agradecendo as curas de enfermidades, problemas, relacionamentos, Pai, mas nesta hora nós queremos orar e interceder por todos esses problemas, todas essas dificuldades que foram mencionadas, verbalizadas, Senhor, mas também nós oramos por aqueles que vão assistir esse programa depois, ó Pai. Ó Deus, toma cada um pedido nas Tuas mãos, Senhor, nós cremos na vitória, Senhor, porque aquele que começou a boa obra realmente é fiel para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Por isso, Senhor, nós colocamos todos esses problemas nas Tuas mãos, na área emocional, sentimental, financeira, Senhor, porta de emprego, famílias enlutadas, Senhor. Oh Deus, Tu és o Deus que pode todas as coisas. O apóstolo Paulo disse isso porque ele passou muitas situações difíceis e em todas as coisas o Senhor operou milagre na vida dele. E esses milagres que nós estamos clamando agora, como diz lá em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. A nossa esperança, confiança está no Senhor, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Criador dos céus e da terra, aquele que foi morto, mas ressuscitou e hoje intercede por nós, está à direita do Pai intercedendo por nós. É em nome dele, em nome de Jesus Cristo, que nós clamamos agora, que nós oramos, que intercedemos. Ó Deus, que o Senhor realmente tenha essa misericórdia dessas vidas que estão, Senhor, enlutadas, essas vidas que estão sofrendo enfermidades, problemas, Senhor, mas para Ti nada é impossível. O Senhor cura tanto uma dor de cabeça como um câncer, crendo, sendo da Tua vontade, boa, perfeita e agradável, o Senhor opera milagres e maravilhas na vida de qualquer um, daqueles que estão nos acompanhando. Senhor, nossa confiança continua em Ti e que o Senhor possa nos dar respostas, Senhor, das nossas orações. E as respostas sejam realmente de agradecimento, porque toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda adoração pertence a Ti. Amém. E nós Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Silvio Martinez, suas considerações finais? O silêncio de Deus não significa que Ele não está ouvindo ou não está se importando com a gente. Significa que Ele está sempre trabalhando em nossas vidas, sempre, né? De tantas maneiras que a gente não vê. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus. Aprender a ouvir também. Ouvir a Deus, né, no silêncio. E isso é a minha palavra que eu posso passar para as pessoas. Muito bem. Ouvir a Deus no silêncio. Olha só. Amém. É interessante. Pastor Silvio de Oliveira, suas considerações finais? Então, minhas considerações finais também estão na palavra. Como Deus é onisciente, tem todo o conhecimento, Ele é onipotente, tem todo o poder, e Ele é onipresente, Ele pode estar em todo lugar. Como Ele está aqui, Ele diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estaria ali. Então Jesus está aqui. E eu quero deixar essa palavra de Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que você tenha aproveitado, tenha
sido edificado com tudo aquilo que nós conversamos nesta tarde. Que o Senhor Deus te abençoe e te aguardamos para o próximo programa de Papo com a Bíblia e esperamos por você e por todos os seus entes queridos também. Até mais, Deus abençoe.